Outro exemplo. No primeiro exemplo, a gente utilizou a aceleração para analisar o movimento em que a velocidade aumentava. E aí, nós obtínhamos uma aceleração cujo valor era positivo. O que ocorre nessa situação, então? Temos inicialmente um veículo e quando a gente vai iniciar a marcação do tempo, no instante em que você aciona o cronômetro, o veículo já está movimentando-se. Ele movimenta-se com 108 km por hora. O que ocorre? À medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo até ele atingir o repouso, ou seja, até ele parar. Quando o instante é zero, a velocidade é igual a 108 km por hora. Quando o tempo é 2, a velocidade é igual a 72 km por hora. Quando o tempo é 4, a velocidade é igual a 36 km por hora. E quando o tempo é 6, a velocidade é igual a 0 km por hora. A cada 2 segundos, de 0 a 2, 2 até 4, 4 até 6, a velocidade vai diminuindo. E ela vai diminuindo a uma mesma taxa. Por quê? A mesma taxa, por quê? 72 a 108, menos 108 é igual a 36. Então, essa taxa que ocorre a variação da velocidade, essa taxa, aliás, que ocorre essa variação da velocidade, é de 36 km por hora a cada 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, você tem uma diminuição da velocidade em 36 km por hora. Vamos agora, então, calcular essa aceleração, mas a primeira coisa que a gente fez agora foi utilizar o Sistema Internacional de Unidades, o SI. O que nós fizemos? Nós transformamos de quilômetros por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30. 72 dividido por 3,6 é 20. 36 dividido por 3,6 é 10. E 0 continua 0. Então, observem que a cada 2 segundos a velocidade diminui 10 metros por segundo. 30 até 20, 20 até 10, 10 até 0. Então, essa taxa temporal de variação da velocidade é de 10 menos 10 metros por segundo a cada 2 segundos. E essa aceleração ela é constante. Então, esse é um movimento retilíneo cuja aceleração é constante. O que significa isso? Que a velocidade está diminuindo sempre na mesma taxa temporal. Vamos calcular essa velocidade. A aceleração é igual. E observem, eu posso ter aceleração positiva ou negativa. Posso ter aceleração nula também. Mas eu posso ter uma aceleração tanto positiva quanto negativa. A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por esse tempo. A velocidade inicial é de 108 km por hora. Em metros por segundo, basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30 metros por segundo. E a velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Vamos então calcular a aceleração. Nessa situação, a velocidade está diminuindo. Vamos utilizar os dados. A aceleração igual a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial é 30, e o instante, o tempo, aliás, que demora é 6. 0 menos 30 é menos 30, menos 30 dividido por 6 é igual a menos 5 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo ele anda 5 metros? Não. Isso significa que nessa situação, a cada segundo, a velocidade diminui 5 metros por segundo. Nós podemos utilizar uma tabela para a gente analisar essa situação. A aceleração é igual a menos 5 metros por segundo. O que isso implica nesse movimento? O tempo é 0, a velocidade é 30, ou seja, no instante a velocidade é 30. Quando o tempo é igual a 1 segundo, a velocidade vai para 25. Por quê? Porque ela diminui nessa
taxa temporal de menos 5 metros por segundo, ou menos 5 metros por segundo ao quadrado. No instante 2 segundos, a velocidade é de 20 metros por segundo. A cada 1 segundo, a velocidade diminui 5 metros por segundo. No instante 3 segundos, a velocidade diminuiu 5 metros por segundo, então a velocidade é 15. No instante 4, a velocidade é 10. No instante 5, a velocidade é 5. E no instante 6, a velocidade é 0. O que significa isso em termos práticos? Nós vamos representar primeiramente isso num gráfico. Então, observem esse gráfico. É um gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, no instante t0 igual a 0, a velocidade desse carro é 30. Aí o que ocorreu? O motorista pisou no freio e a velocidade do carro, à medida que o tempo aumentava, a velocidade do carro foi diminuindo. Após 2 segundos era 20, após 4 era 10 e após 6 era 0. O que significa, nessa situação, uma aceleração negativa? O carro está indo para a direita. A velocidade do carro é positiva. Por quê? Porque orientamos que para a direita é positivo. Então, o carro está indo para a direita. O que significa nessa situação? Nessa situação, embora nós estamos apenas analisando a variação do valor da velocidade e a aceleração uma grandeza física vetorial, o que isso significa é que quando o carro está indo para frente, nessa situação, ele está indo para frente, mas a aceleração é para trás. Por quê? Porque a velocidade está diminuindo. E a aceleração fornece para a gente como está ocorrendo a variação da velocidade. Então, se esse objeto está indo para frente e a velocidade está aumentando, a aceleração também aponta no mesmo sentido. Se ele está indo para a direita e a velocidade está diminuindo, a aceleração está para trás, ou seja, está para a esquerda nessa situação. Isso significa uma aceleração negativa. Vamos fornecer agora um outro exemplo. Nesse terceiro exemplo, no instante em que inicia-se a cronometragem, a marcação do tempo, a velocidade do veículo é de 3 metros por segundo. Então, no instante t igual a 0, a velocidade é 3. E a velocidade está aumentando. Nessa situação, teremos uma aceleração positiva. A velocidade sempre, nessa situação, vai aumentar. Nós vamos já fazer o cálculo. Quando o tempo é 0, a velocidade é 3. Quando o tempo é 1, a velocidade é 5. Quando o tempo é 2, a velocidade é 7. Quando o tempo é 3, a velocidade é 9. Observem que a cada 1 segundo, 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, a cada 1 segundo a velocidade varia com a mesma taxa ao longo do tempo. 3 até 5, 2. 5 até 7, 2. 7 até 9, 2. Vamos calcular então a aceleração desse veículo. Aceleração igual a velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade final é 9, aliás. A velocidade inicial é 3. 9 menos 3 é 6. Já estou pensando aqui na resposta, né? Mas a velocidade final é 9. A inicial é 3. 9 menos 3 é 6. É o tempo. Quanto tempo ele gastou? 3 segundos. 6 dividido por 3, 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo ele anda 2 metros? Não. Que a cada segundo a velocidade nessa situação aumenta 2 metros por segundo. E o deslocamento? Como vamos calcular esse deslocamento? Porque até agora, nos exemplos anteriores, a gente apenas evidenciou
situações em que nós analisamos apenas a variação da velocidade. Por exemplo, esse exemplo 3. O que significa isso? O resultado, o veículo está indo para a direita e ele também acelera para a direita. Por isso a velocidade está aumentando. Se o veículo movimentasse para a direita e ele acelerasse para a esquerda, a velocidade iria diminuir. Como você pode, por exemplo, realizar uma aceleração em sentido oposto? Você tem, por exemplo, um movimento de frenagem. Você pode aplicar uma força em sentido oposto ao movimento do objeto. Vamos analisar agora a situação do deslocamento. Então, nas figuras iniciais, eu mostrei, por exemplo, uma corrida de arrancada e também um exemplo de uma queda de uma determinada altura. Vamos imaginar que seja possível determinar a velocidade, fazer um gráfico da velocidade ao longo do tempo. A velocidade ao longo do tempo ela vai variar, por exemplo, nessa situação. Como é que determinaríamos o deslocamento? A aceleração ela não informa para a gente quanto um objeto andou, apenas quanto a velocidade variou. Como exemplo, vou utilizar aquela primeira situação em que apresentamos no início. Quando o tempo é 0, a velocidade é 0. Quando o tempo é 6, a velocidade é 30. E assim, consequentemente, nós tínhamos outros valores. Fizemos um gráfico muito importante. Se você conseguir desenvolver o gráfico da velocidade pelo tempo, é muito fácil obter o deslocamento. Por quê? Vamos analisar essa construção no gráfico. Tem o tempo, à medida que o tempo aumenta, a velocidade aumenta. Essa reta verde representa o gráfico. Sabemos que a aceleração é de 5 metros por segundo. Existe uma propriedade muito importante. Em qualquer gráfico, velocidade em função do tempo, a área desse gráfico dá o deslocamento. Talvez você poderia pensar assim, professor, mas lá, quando a gente falava em velocidade média, ou no movimento, por exemplo, retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, eu poderia usar distância igual a velocidade vezes o tempo. Por que eu não posso utilizar essa questão, distância igual a velocidade vezes o tempo? Posso utilizar, sim, distância igual a velocidade média vezes o tempo. Mas, por que eu não posso utilizar distância igual a velocidade vezes o tempo? Porque a velocidade muda, ela se altera. Então, no início, a velocidade é 0. Depois de um tempo, ela é máxima. Então, o que ocorre? Você tem que calcular isso de outra maneira. O que você vai fazer? No gráfico velocidade em função do tempo, a área fornece o deslocamento. Então, se você elaborar o gráfico velocidade em função do tempo, basta você calcular a área, pois a área vai fornecer o deslocamento. Como exemplo, temos então um exemplo aqui, em que, o exemplo anterior, tempo 0, instante 0, velocidade 0, à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Então, após 6 segundos, a velocidade é 30. Vamos utilizar essa propriedade. Essa propriedade vale para qualquer gráfico de velocidade em função do tempo. Seja um gráfico em que a velocidade é constante ou em que a velocidade é variável. Deslocamento, então, é a área, vai fornecer área. Igual. Como vamos calcular essa área? Vamos utilizar a área de um triângulo. Retângulo, área do triângulo, base vezes altura. Aliás, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Esse triângulo especificamente é um triângulo retângulo. Então, o deslocamento é igual à área, que é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Delta x igual, a base é 6, a altura é 30, dividido por 2. 6 vezes 30, 180, dividido por 2, 90 metros. Ou seja, esse objeto percorreu, nesse intervalo de tempo, uma distância de 90 metros.